O Hulk, também conhecido como Bruce Banner, é um dos personagens mais poderosos e complexos da Marvel. Criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1962, o Hulk é uma figura que representa a luta interna entre a mente racional e o instinto selvagem. Ele é o resultado de um experimento científico que deu errado, transformando o Dr. Bruce Banner, um cientista brilhante e gentil, em uma criatura verde gigante e incontrolável. Ao longo de décadas, o Hulk se tornou um dos heróis mais icônicos e populares do universo Marvel, com histórias repletas de ação, drama e dilemas morais. Bruce Banner era um cientista extremamente talentoso, com uma mente brilhante e um grande conhecimento em física nuclear. Sua vida mudou para sempre quando ele foi trabalhar em um projeto militar secreto para desenvolver uma nova arma poderosa, a bomba gama. Essa bomba usava radiação gama como base, e Bruce foi o responsável por sua criação. Durante o teste da bomba, Bruce percebeu que um jovem chamado Rick Jones havia entrado no campo de testes, sem saber do perigo. Sem pensar duas vezes, Bruce correu para salvar Rick, empurrando-o para um lugar seguro. No entanto, Bruce acabou sendo atingido pela explosão da bomba gama. A radiação gama, em vez de matá-lo, teve um efeito único em seu corpo. Ela desencadeou uma transformação brutal, transformando Bruce em uma criatura gigante e verde sempre que ele ficava com raiva ou estressado. Essa criatura era o Hulk, uma força bruta imensa, praticamente indestrutível, mas que não tinha controle sobre suas ações. No início, o Hulk era uma versão mais selvagem e irracional de Bruce, causando destruição e terror por onde passava. Com o tempo, Bruce aprendeu a controlar sua transformação, mas a relação entre ele e o Hulk sempre foi tensa, como uma batalha constante entre seu lado humano e seu lado monstruoso. A dualidade entre Bruce Banner e o Hulk é o ponto central da história do personagem. Bruce sempre foi um homem pacífico, que acreditava na ciência e no progresso para o bem da humanidade. Ele queria usar seu intelecto para ajudar o mundo e melhorar a vida das pessoas. No entanto, o Hulk representa o oposto disso, uma força destruidora, movida por emoções descontroladas, que muitas vezes causa mais problemas do que resolve. Essa luta interna é o que define Bruce como personagem. Ele está constantemente tentando se livrar do Hulk, ou pelo menos controlar a criatura dentro de si, mas a natureza incontrolável do Hulk muitas vezes se sobrepõe. Além disso, o Hulk em si também tem uma personalidade própria. Embora ele seja uma manifestação da raiva de Bruce, com o tempo, os quadrinhos exploraram diferentes versões do Hulk, mostrando que a criatura também tem seus próprios desejos, medos e motivações. Ele não é apenas uma máquina de destruição, mas um ser que, em sua própria maneira, busca aceitação e compreensão. Isso cria uma tensão emocional profunda no personagem, pois Bruce e o Hulk, apesar de serem a mesma pessoa, muitas vezes estão em conflito um com o outro. Uma das características mais marcantes do Hulk é que ele frequentemente caminha na linha tênue entre ser um herói e uma ameaça. Quando Bruce se transforma no Hulk, ele muitas vezes perde o controle, causando destruição e caos por onde passa. Cidades inteiras foram devastadas pelo Hulk, o que fez com que ele fosse visto como um perigo público em muitas ocasiões. Por causa disso, Bruce passou grande parte de sua vida fugindo das autoridades e da própria sociedade, temendo que o Hulk poderia fazer se perdesse o controle. No entanto, apesar de sua natureza destrutiva, o Hulk também provou ser um dos maiores heróis da Terra. Ele já salvou o mundo em várias ocasiões, enfrentando ameaças que poucos outros heróis poderiam combater. Sua força quase ilimitada o torna uma arma poderosa contra inimigos, e sua resistência o torna praticamente indestrutível. Quando ele é capaz de controlar seu poder e direcioná-lo para o bem, o Hulk se torna um herói único, capaz de realizar feitos incríveis. A história do Hulk se entrelaça diretamente com a criação dos Vingadores, a principal equipe de super-heróis da Marvel. Bruce Banner foi um dos membros fundadores dos Vingadores, ao lado de heróis como Thor, Homem de Ferro e Capitão América. A equipe foi formada originalmente para combater ameaças que nenhum herói individual poderia enfrentar sozinho, e o Hulk era um dos mais poderosos membros desse time. Embora sua participação nos Vingadores tenha sido marcada por conflitos e tensão, devido ao perigo que ele representava quando perdia o controle, o Hulk sempre teve um papel crucial nas batalhas mais difíceis enfrentadas pela equipe. Em Os Vingadores, 2012, vemos como Bruce Banner é recrutado por Nick Fury para ajudar a equipe a enfrentar a ameaça de Loki e o exército Chitauri. A famosa frase, "Eu estou sempre com raiva", mostra que Bruce aprendeu a viver com o Hulk e, de certa forma, a usar essa transformação de maneira mais consciente. Na batalha final em Nova York, o Hulk desempenha um papel vital na vitória dos Vingadores, provando que, mesmo sendo uma força incontrolável, ele pode ser um herói valioso quando necessário. Ao longo de sua história, o Hulk enfrentou muitos desafios, tanto internos quanto externos.
Uma das histórias mais marcantes do personagem é a saga Planeta Hulk, em que Bruce Banner é exilado da Terra pelos Illuminati, um grupo de heróis que acreditava que o Hulk era perigoso demais para ficar no planeta. Eles o enviaram para um planeta distante, onde o Hulk se tornou um gladiador e, eventualmente, um rei. Essa saga mostrou um outro lado do personagem, onde o Hulk encontrou um lugar onde ele finalmente era aceito e respeitado. No entanto, o exílio não durou para sempre. Eventualmente, o Hulk voltou à Terra em busca de vingança contra aqueles que o baniram, o que deu início à saga Guerra Mundial Hulk. Nessa história, o Hulk retorna mais poderoso e determinado do que nunca, enfrentando os heróis da Terra em uma batalha épica. Essas histórias mostram que, por mais que Bruce tente se livrar do Hulk, ele nunca consegue realmente escapar de sua natureza. No universo cinematográfico da Marvel, MCU, o Hulk foi interpretado inicialmente por Edward Norton em Incrível Hulk, 2008, e, depois, por Mark Ruffalo a partir de Os Vingadores, 2012. No MCU, o personagem segue uma trajetória semelhante à dos quadrinhos, sendo um herói complexo e cheio de conflitos internos. A interpretação de Mark Ruffalo trouxe uma versão mais equilibrada de Bruce Banner, mostrando seu lado vulnerável e gentil, enquanto Hulk é retratado como uma força imparável. Ao longo dos filmes, Bruce luta para controlar o Hulk, e essa luta termina em Vingadores, Ultimato, 2019, onde Bruce finalmente encontra um equilíbrio entre suas duas identidades, se tornando o Professor Hulk, uma versão onde a inteligência de Bruce é combinada com a força do Hulk. Essa fusão permitiu que Bruce vivesse em paz com o Hulk, mas também mostrou o quanto o personagem evoluiu ao longo do tempo. O Hulk deixou um legado duradouro no universo Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Ele é um dos personagens mais poderosos e complexos, representando a luta entre o homem e o monstro, entre a razão e a emoção. Ao longo de suas muitas aventuras, o Hulk se estabeleceu como um herói, mesmo que muitas vezes tenha sido visto como uma ameaça. Sua jornada é marcada por desafios pessoais e batalhas épicas, mas no final, o Hulk sempre se levanta como um símbolo de resistência e poder. O legado de Bruce Banner e do Hulk continua a inspirar gerações de fãs, mostrando que, mesmo com nossas lutas internas, é possível encontrar um caminho para o heroísmo. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!